Prevenção de recaída não é prevenção de uso de droga. Prevenção de recaída é algo mais profundo do que isso. Fica até o final para você entender. O grande fato é, não temos que prevenir o uso de drogas, porque o uso de drogas, depois que bate na mente do indivíduo, obsessivamente, você não freia mais esse processo. O grande segredo que nós temos que aceitar é: nós temos que frear os passos que constituem uma recaída. A mentira, a arrogância, a grandiosidade, o comodismo, a preguiça, a imaturidade, a irresponsabilidade, o egocentrismo. Então são esses passos que constituem um ser humano indesejado, um ser humano que vai viver ao lado de outras pessoas e geralmente vai ter conflitos com essas pessoas. A hora que o ambiente não estiver agradável para ele, consequentemente ele vai buscar substâncias. Então o grande segredo para você prevenir o uso de substâncias propriamente dito é você buscar prevenir os passos que te fazem viver uma vida sem qualidade, ou seja, o seu estilo de vida ele está prejudicado. Você tem um estilo de vida que não flui, porque você não olha para os teus defeitos. É como se o dependente, ou até a família do dependente também, olhasse e falasse assim: olha, o único problema que o meu filho tem é que ele usa droga. E não é isso. O uso de drogas é uma consequência. O uso de droga é um efeito colateral de comportamentos disfuncionais que muitas vezes vem lá da infância. Muitas vezes vem lá do berço. Quando esse menininho começou a crescer, que ele viu o pai brigando, viu o pai fumando, a mãe falando palavrão, ali ele já começou a adotar um padrão comportamental disfuncional que, conforme esse indivíduo foi crescendo, ele foi aplicando esse comportamento aprendido nas suas relações, na sua vida, né? A gente fala de comportamento aprendido porque a tendência da criança é como aquela ideia de que crianças imitam adultos, né? Então, quando criança, eu vejo meu pai fumando, minha mãe fumando. Então, se o papai e a mamãe podem, eu também posso. Porque meu pai e minha mãe são minha referência. Então, se eles fazem, não tem nada de errado, porque eles fazem, eles são os meus heróis. Então, eu posso fazer também. Então, a tendência é que eu imite o comportamento das minhas referências, no caso, pai e mãe, irmão mais velho, pessoas que são sua referência, pode ser um amigo. Mas muitas vezes é isso que acontece. Então, para a gente entender a prevenção de recaída, primeiro a gente tem que neutralizar o primeiro pensamento que vai na droga. O primeiro pensamento, sempre quando a gente fala de prevenção de recaída, ele sempre vai não usar drogas. Eu tenho que prevenir o não uso de drogas, tenho que não usar drogas. E não é isso. Você tem que frear os sinais. Quando você perceber que o teu comportamento, as disfunções na tua vida, os desajustes no dia a dia estão fazendo você perder o gosto pela vida e fazendo você começar a contemplar a ideia de usar uma substância, você nesse momento precisa acionar os seus mecanismos de enfrentamento, o seu repertório de enfrentamento, buscar ajuda profissional para frear os passos que constituem o ponto final de um desajuste que vem correndo ao longo dos anos ou dos meses, que é o uso de droga. Então, o final de comportamentos desajustados, sem sombra de dúvida, é o uso de droga. Mas o que começa, aonde começa essa construção do uso da substância, essa construção começa no comportamento. Esses comportamentos inadequados, o sentimento de inferioridade, de inadequação, ou até mesmo a grandiosidade, a arrogância, né? O sentido exagerado do eu, isso vai fazer com que eu acabe indo buscar drogas por fim.
mas antes eu vou aplicar diversos desvios de caráter nas minhas relações, a minha vida vai ficar absolutamente desgostosa, desprazerosa, dessaborosa, e eu vou usar drogas, por fim. Né? Então a mudança ela é espiritual, comportamental, atitudinal. Então é necessário que todo esse processo ocorra de um modo que priorize as mudanças ao entorno da sua vida, não ao entorno da droga. Por que as prevenções de recaídas fracassam? Porque os indivíduos eles estão preocupados com a droga, mas você já está com a vida disfuncional sem droga. Você já não sente prazer na sua vida sem droga, você já sente satisfação na sua vida sem a droga. Então não existe muito uma fórmula de você falar, não, eu não vou usar drogas e vou continuar mentindo, trapaceando, manipulando, sendo prepotente, arrogante, grandioso, violento. Não, porque isso é até mais problemático do que o uso de drogas, porque existem muitos dependentes que só usam a sua droga, mas não fazem mal para ninguém. E existem muitos indivíduos que nunca usaram drogas e fazem mal para muitas pessoas. Então o plano de prevenção de recaída que se preze, ele vai olhar por último para o uso de drogas, entendendo que o uso de drogas é apenas um efeito colateral e que nós precisamos, antes de se preocupar com a droga, nós temos que nos preocupar com os passos que constituem o processo de recaída. E o processo de recaída, ele começa nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu enfrentamento da realidade, mas principalmente na forma com que você lida com os seus sentimentos e emoções.